O silêncio contém poucas palavras, mas rende um bate-papo daqueles. Podemos pensar no cinema mudo e na estética contida naquele formato. Para saber mais, a gente conversou com o crítico Rafael Carvalho. O cinema ele já nasce com essa limitação, ou seja, é impossível captar o áudio e é difícil colocar o áudio em pós-produção. Os cineastas, na verdade, se reverencia muito esse momento do cinema silencioso, do cinema mudo, porque era um momento em que os cineastas eles precisavam criar táticas para que as histórias fossem bem contadas sem que esse elemento do som ele fosse imprescindível. Muito embora a própria perspectiva do som, ela está ali, né? A gente hoje até fala de cinema silencioso e não cinema mudo, porque a própria perspectiva do som ela pode estar em um filme, em uma filmagem. E você tem aí grandes nomes, inclusive grandes movimentos cinematográficos que surgem no cinema mudo, né? Na época do cinema silencioso e que são importantíssimos. Então, por exemplo, a gente poderia citar aí a comédia americana, Charlie Chaplin, Buster Keaton, que desenvolveram obras incríveis utilizando a pantomima, a coisa das gags visuais e que não tinha necessariamente essa importância do som. Com a chegada do cinema sonoro, os momentos de silêncio diminuíram. Mas os anos passaram e eles voltaram a ter importância e muitos significados. Lá no cinema mudo, você poderia utilizar a percepção do som que não estava presente no cinema sonoro, em que você tem a possibilidade do som, o silêncio ele se torna justamente uma arma. E talvez justamente por causa dessa, vamos dizer assim, de uma sobrepotência do som, ou seja, né, tudo tem que ter um som, o som tem que estar presente o tempo todo, que a própria possibilidade do silêncio, ela também diz alguma coisa, né? Berätta nu, Elisabeth. Ja, men då ska jag göra det. O caso do Walter Salles é muito interessante de uma perspectiva muito humanista do cinema, de você pensar determinados filmes que trabalham muito com essa perspectiva do humano, né? Da perspectiva da introspecção mesmo. A gente fala dessa coisa da perspectiva do cinema mudo como se fosse uma coisa muito antiga, né? Uma coisa muito ultrapassada. Mas, por exemplo, eu poderia citar o caso do Artista, que é um filme francês que ele é todo voltado para o cinema mudo, ou seja, ele é preto e branco, ele faz uma homenagem ao cinema clássico hollywoodiano da época.